queridos alunos. Este é o nosso curso de Teologia Sistemática. Eu sou o professor Watson Rocha. Este é o nosso módulo de número 9, que trata da obra de Cristo, e esta é a nossa aula de número 12, que vai falar acerca da natureza da ressurreição de Cristo. Quando Cristo ressuscitou, que tipo de vida ele tem a partir da ressurreição? Quando vemos ressurreições na Bíblia, e elas são várias, percebemos que todos aqueles que ressuscitaram voltaram para a vida biológica, envelheceram e depois morreram. No caso de Jesus foi diferente. Ele ressuscitou e ele não morre mais, ele não envelhece nem morre mais. Então, que tipo de vida é este que Cristo tem agora como ser humano? É sobre isso que queremos investigar nas Escrituras. Jesus ressuscitou no tempo e no espaço. Foi naquela época do Novo Testamento e foi em Jerusalém. Ele ressuscitou no tempo e no espaço. Agora, com a sua ressurreição, nós entendemos que começa a eternidade para os homens. Porque Jesus, sendo um homem ressuscitado, vive para sempre, adentra a eternidade. E a ressurreição de Jesus, conforme os dados bíblicos, nos levam a duas ideias paradoxais acerca da natureza de sua vida ressurreta. Em que consiste essa nova vida? Duas ideias. Primeira ideia que a Bíblia nos apresenta é de que a ressurreição de Jesus foi corpórea. Jesus ressuscitou com um corpo. Observemos o seguinte: o túmulo ficou vazio. Ou seja, quando Jesus ressuscitou, foi com aquele corpo que havia sido sepultado lá no túmulo de José de Arimateia, que ele ressuscitou. Seu corpo provocava reações nos sentidos físicos. Isso significa que ele não era um fantasma, ele tinha um corpo que provocava reações nos outros corpos. Mateus 28, 9. E Jesus foi ao encontro delas, dizendo: salve! E elas, aproximando-se, abraçando-lhe os pés, o adoraram. Veja, Jesus vai ao encontro delas, elas veem Jesus, elas ouvem Jesus dizer salve, elas se abraçam aos pés de Cristo e tocam nele. Então é um corpo que causa reações nos outros corpos. É visível, é sensível. João 20, 17. E Jesus disse-lhe ainda: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Veja, Maria Madalena poderia segurá-lo. Ele diz: não me segures. João 20, 27. Depois disse a Tomé: coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Ele pede para que Tomé coloque a mão dele nas mãos de Jesus, onde foi furado com os cravos da cruz. Da mesma forma, o lado, quando o soldado o cortou com a lança, Jesus disse: coloca a tua mão aqui no lado e vê que o ferimento está aqui. É um corpo que se apresenta, é o mesmo corpo que morreu e que agora está vivo. Seu corpo apresentava-se semelhante aos demais. Vou ler Lucas 24, 36 a 43, que diz assim: enquanto ainda falavam nisso, deixa eu dar uma ideia do que está acontecendo. Os discípulos, apóstolos, estão reunidos em uma casa com as portas bem trancadas, porque eles tinham medo dos judeus os prenderem. E enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco.
Mas eles, assustados e com medo, pensaram que estavam vendo algum espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis angustiados e por que surgem dúvidas em vosso coração? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carnes nem ossos, como percebeis que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Admirados e ainda sem acreditar por causa da alegria, Jesus lhes perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele o pegou e comeu na frente deles. O que é que Jesus está fazendo aí? Jesus está mostrando que ele tem um corpo. Esse corpo podia ser visto por eles, este corpo podia ser tocado. Por isso Jesus diz: vejam aqui minhas mãos e meus pés, que tinham os furos da cruz. Aí Jesus diz claramente: apalpem-me, toquem em mim, e vocês vão ver que eu tenho um corpo. Outra coisa, ao me apalpar, vocês vão ver que eu tenho carne e ossos. E dessa forma eles poderiam saber que o corpo de Jesus estava ali presente mesmo. Logo em seguida, Jesus pergunta se eles têm alguma coisa para comer. Não é que Jesus estivesse com fome, é que Jesus queria mostrar para eles que a ressurreição era corporal. Pegou um pedaço de peixe e comeu. O que é que Jesus está demonstrando com isso? Jesus está demonstrando que a sua ressurreição é corporal. Há um corpo na ressurreição. Isso é muito importante, porque Jesus ressuscitado não é um fantasma, um éter por aí. Não, ele é um ser humano que tem um corpo. Agora, este corpo é um corpo diferente do nosso biológico. E aí vem a segunda verdade. Segunda ideia bíblica é que seu corpo possuía poderes novos e maravilhosos, que não tinha antes da sua morte. Então vamos ver esses poderes novos e maravilhosos. Seu novo corpo aparecia e desaparecia. João 20, 19 e 26. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas fechadas, por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Veja, as portas tudo fechadas. Aí Jesus chegou, aparece para eles de repente. João 20, 26. 8 dias depois, estavam os discípulos ali reunidos e Tomé com eles. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Lucas 24, 31. Aqui Jesus está à mesa com os 2 discípulos que andaram com ele na estrada de Emaús, e Jesus está agora partindo o pão para dar a eles 2. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo-o, o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. Veja, Jesus desapareceu. Jesus repartiu o pão, de repente os 2 olharam e sumiu. Jesus desapareceu. Esses são poderes novos e maravilhosos que Jesus não tinha antes de morrer. Ele aparece no lugar onde tudo está fechado e ele desaparece à vista das pessoas. Então, o corpo da ressurreição tem poderes novos.
Com certeza, depois da ressurreição, seu corpo estava perfeito, com exceção das marcas nas mãos, nos pés e no lado, que são os sinais da sua redenção. Então, o corpo de Jesus é perfeito, não é aquele corpo maltratado que foi sepultado no túmulo de José de Arimateia. Não, o corpo está perfeito, mas algumas marcas permanecem para sempre, são as marcas da cruz. As marcas da cruz são as marcas da sua redenção, e Jesus sempre as levará, pois é o seu grande troféu de glória, as marcas da cruz, as marcas do amor que ele teve por nós. Com esse novo corpo, Jesus é capaz de viver no céu. Atos, capítulo 1, versículos 9 a 11, nos diz que foi com esse corpo que ele subiu aos céus. Diz assim: depois de dizer estas coisas, Jesus foi elevado às alturas, enquanto os discípulos olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram juntos deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como vistes partir. Então, com esse corpo ressurreto, Jesus subiu aos céus. Com ele vai voltar um dia, mas subiu aos céus com esse corpo. Então veja bem, Jesus está no céu com esse corpo, hoje. Lembra quando Estevão estava morrendo? Diz o texto que ele olhou para o céu e viu Jesus ao lado direito do Pai. Viu Jesus em pé ao lado direito do Pai. E aí orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Jesus está com o corpo ressurreto nos céus. Jesus é um homem completo no céu. Tem um corpo ressurreto, seu espírito humano está nele, e ele é tanto homem quanto Deus. Jesus está completo no céu. Obviamente, com esse novo corpo, Jesus não precisa comer, Jesus não precisa beber água, Jesus não precisa da luz do sol, o corpo dele não envelhece, não sente mais dores, não tem nada que o prejudique, o corpo dele não morre mais. Esse novo corpo tem poderes maravilhosos, que consistem exatamente nisso, em ser um corpo imperecível, um corpo que não morre. E é assim que Jesus está no céu. Tem um corpo da ressurreição, mas é um corpo de uma qualidade diferente do nosso, muito melhor que o nosso corpo biológico atual. Alguns textos das Escrituras demonstram que esse corpo da ressurreição de Jesus não é o corpo biológico de antes da morte, ou aquele que nós temos agora. 1 Coríntios 15, 50 e depois o 44. Mas digo isto, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Então, o corpo de Jesus, ele não é mais este biológico, que perece. Esse não é o corpo que vamos ter no céu. O corpo que vamos ter no céu é um corpo preparado para viver no céu. Então, um corpo com as características do corpo de Cristo, que não é biológico, esse biológico. 44. Semeia-se um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Veja, o corpo natural é esse, que é semeado, mas ressuscita um corpo espiritual. E aí está o conceito de Paulo. Nós não sabemos bem como é esse corpo, porque é um corpo, mas é um corpo espiritual. É um corpo que não é mais biológico. Mas nós não sabemos exatamente como é esse corpo.
A conclusão é que o corpo humano de Jesus é algo novo, é um corpo espiritual, é diferente desse, embora seja um corpo humano, que tanto pode interagir na nossa ordem natural de vida, como pode transcendê-la para viver no céu. Então, o novo corpo de Jesus tanto pode viver aqui, comer um peixe assado, quanto pode viver no céu. Por exemplo, não precisar de comer nunca mais. Tanto faz o tipo, o estilo de vida. Este corpo está adaptado para todo estilo de vida. Então nós temos as duas ideias. Primeiro, a ressurreição de Jesus foi corpórea. Segundo, este novo corpo apresenta condições novas e maravilhosas, que nós não sabemos bem ainda o que é, como é. Outra ideia sobre a ressurreição e sobre a ressurreição de Cristo é o caráter escatológico da ressurreição. Veja bem, os judeus aguardavam a ressurreição dos mortos nos últimos tempos, no último tempo, quando o reino de Deus viesse a esse mundo. Então, a ressurreição era sempre algo escatológico, algo relativo ao fim. Quando olhamos para o Novo Testamento, nós descobrimos que, de fato, a ressurreição dos mortos é no fim dos tempos. Só que, com a ressurreição de Jesus, esse aspecto, esse evento, que era um evento futuro do fim, foi puxado para dentro da história. De tal forma que agora a ressurreição de Cristo inaugurou o evento escatológico da ressurreição dos mortos. Então, veja bem, a ressurreição dos mortos já começou com Cristo, só com Ele, mas já começou. É isso que a Bíblia diz. Atos 4, de 1 a 2. E eu leio esse texto. Enquanto eles estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus, muito incomodados, porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Veja, eles não estavam dizendo apenas que Jesus ressuscitou. Os discípulos estavam anunciando que em Jesus a ressurreição dos mortos já começou. Então, algo que era do fim dos tempos foi trazido para dentro da história. 2000 anos atrás. A ressurreição dos mortos já começou com a ressurreição de Jesus Cristo. Claro, os outros vão aguardar o tempo do fim. Mas este evento, chamado ressurreição dos mortos, começou com Cristo. E isso é lindo. A ressurreição e o novo corpo de Cristo são as primícias da ressurreição dos justos. Então veja bem, o mesmo tipo de ressurreição que Jesus teve, os justos também terão. O mesmo tipo de corpo que Jesus teve, os justos também terão. Então, leio na Bíblia 1 Coríntios 15, 22 e 23. Pois assim como em Adão todos morrem, é o corpo de Adão, também do mesmo modo, em Cristo, todos serão vivificados. Então, todos serão ressuscitados e receberão uma nova vida. É a vida da ressurreição. Cada um, porém, na sua vez. Cristo primeiro, e depois os que lhe pertencem na sua vinda. Cristo já inaugurou a ressurreição dos mortos. Ele já ressuscitou. E nós, na sua vinda, os justos, receberão também um novo corpo. Aqueles que estiverem mortos ressuscitarão dos mortos, quem estiver vivo será transformado para receber esse novo corpo, e todos seremos como Jesus foi. Bendita a ressurreição dos mortos, que já começou, e com certeza aguardaremos a nossa vez. Bendito é Jesus. Deus abençoe você.